perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo a mais uma edição de Geekverso, seu programa de novidades do mundo do entretenimento geek. E galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre um drama que está acontecendo em uma das comunidades mais interessantes, maiores e mais fanáticas de todo o fandom dos geeks, que é a comunidade whoviana ou os fãs de Doctor Who. Porque essa semana foi lançado o último capítulo da temporada atual, que é a 12ª temporada de Doctor Who, e os fãs, eles perderam totalmente a fé, eles perderam totalmente até a vontade de continuar assistindo Doctor Who. O que está acontecendo? Primeiro, galera, eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo para que quem não acompanha entenda o que está se passando, e depois eu quero falar minha opinião sobre esse caso. Porque, infelizmente, o que está acontecendo é que pessoas estão utilizando as franquias geeks porque sabem que tem muitos fãs que as pessoas assistem para colocar as suas políticas, as suas agendas políticas e seguir um determinado tema ou seguir uma determinada política, ideologia. Eu já falei com vocês sobre isso, mas no caso do Doctor Who ficou muito bizarro o que aconteceu. Vamos lá. As últimas 2 temporadas do Doctor Who, elas foram feitas com um novo doutor que pela primeira vez foi feito com uma personagem feminina. E muita gente poderia falar, então quer dizer que todo esse drama é porque colocaram uma Doctor feminina, uma Doctor mulher, e por isso as pessoas são contra, porque são minusólias. Na verdade não, pelo contrário, porque a primeira temporada dessa nova Doctor, que foi a 11ª, teve alguma das maiores audiências de toda a história do Doctor Who. Então, na verdade, as pessoas ficaram empolgadas, as pessoas assistiram. E a 11ª temporada, que foi a temporada anterior, até teve uma média muito boa. Essa temporada é que está tendo uma média ridícula, horrível. Tudo pela história que está sendo contada. Então, sempre que alguém disser pra você, não, mas é porque a doutora é feminina e os fãs, os geeks são contra, não gostam de mulheres. Não é isso que está acontecendo, porque os fãs assistiram, eles apoiaram, eles não estão apoiando o que está acontecendo. Vamos lá. O que está acontecendo nessa 12ª temporada é o seguinte. As pessoas que são responsáveis por Doctor Who, elas são progressistas, elas têm agendas políticas mais voltadas para a esquerda. E só para fazer um disclaimer aqui, só para deixar claro, o problema não é você ser de direita ou ser de esquerda, isso não tem nada a ver. O problema é você ser radical. O que está acontecendo, não só com o Doctor Who, mas com o Star Trek, é que eles estão destruindo a história, todos os 50 anos de Doctor Who, todos os 30 anos de Star Trek, para quê? Para contar a sua agenda política. Mas vamos lá. No caso do Doctor Who, o que aconteceu? Na última temporada, no último capítulo dessa temporada, o que eles contaram, qual foi a história que eles contaram. E aqui vai um pequeno spoiler. Se você não assistiu e em algum momento pretende assistir esse episódio, essa temporada, não continua, pula os próximos 30 segundos que eu vou falar bem rápido o que acontece. Se você não se importa, não está assistindo, parou de assistir, então vamos lá. Basicamente o que acontece é o seguinte. No final, ele explica que, na verdade, o Doctor Who não é um galafreiano. Ele não é de Gallifrey. Sim, eu não sou tão fã de Doctor Who, mas eu entendo a história, eu conheço toda a história. Ele não é de Gallifrey. Não, na verdade, nem é um Time Lord. Qual que é a história do Doctor Who? Uma Gallifreya, uma mulher de Gallifrey, estava andando e descobriu um portal dimensional com uma criança, por acaso, uma menina, uma criancinha, uma menininha negra, e essa menininha negra, quando morria, voltava à vida. E no final, e o que essa doutora de Gallifrey fez? Ela começou a estudar essa menininha, começou a matar essa menininha diversas vezes para que ela voltasse até descobrir como também replicar a imortalidade. E ela pegou essa imortalidade e passou para o seu povo. Então, na verdade, o Doctor Who não é de Gallifrey. Na verdade, os Gallifreyanos, eles não são imortais. Tudo isso eles pegaram do próprio Doctor Who. Então, para quem não tá entendendo o que rolou, basicamente, eles deram um retcon em 50 anos de história. Eles mudaram toda a história do Doctor Who. É como se, de repente, alguém chegasse do Star Wars e falasse o seguinte:
Não, na verdade, os Siths não existem. Na verdade, o Darth Vader voltou no tempo e aí há 1000 anos atrás ele criou os Sith, mas só para um plano para que os Sith fossem derrotados para que depois os Jedi voltassem. Eles deram um retcon em todos os 50 anos de história do Doctor Who. Não foi só isso, não foi só essas bizarrices que estiveram na história. E mais uma vez, não tem nada a ver da personagem ser feminina, não tem nada a ver da personagem ser negra. Porque o que aconteceu é que essas pessoas, elas querem acabar com toda a história para contar a sua trama. Isso acontece, a mesma coisa está acontecendo com Star Trek, em que no Star Trek, e depois eu vou fazer um vídeo sobre Star Trek, porque Star Trek é uma coisa muito importante para mim, eu adoro Star Trek, eu sou fã de Star Trek, e o que eles estão fazendo de Star Trek, tanto em Discovery como em Picard, é bizarro. Porque é o seguinte, Star Trek, qual que é a diferença de Star Trek para as outras franquias de ficção científica? Porque Star Trek é otimista. Ele mostra um futuro da humanidade positivo, em que a humanidade conseguiu acabar com a guerra, acabar com a pobreza, que agora todo mundo luta para um futuro melhor. E o que a gente vê no Picard? Que eles pegaram tudo isso e jogaram fora para mostrar uma sociedade corrompida, uma sociedade destruída. Em que momento a Federação virou xenofóbica? A Federação, que como o nome diz, é uma união de mais de 100 planetas, 100 raças, agora tem xenofobia contra os Romulanos, sendo que da última vez que a gente teve contato com os Romulanos em Deep Space Nine, eles eram aliados da Federação. Ao mesmo tempo, agora tem pobreza na Federação, sendo que no próprio Star Trek, a nova geração, eles tinham falado, uma das marcas de Star Trek sempre foi que tinha acabado com a pobreza, tinha acabado com a guerra, tinha acabado com tudo. E agora voltou, por quê? Porque os próprios... E, cara, as redes sociais, elas são uma bênção, mas também são uma maldição. Porque não adianta você fingir que é uma coisa se na rede social você diz outra. Porque os próprios autores de Star Trek, eles vão na rede social e dizem o seguinte, não, nós temos que lutar contra o Trump e nós vamos sim fazer uma série para mostrar isso. Então, para quem não entendeu, por que a Federação agora é xenófoba? Por que agora eles são contra os... Por que agora eles são contra outras raças que não fazem parte da Federação? Porque, na verdade, o que eles querem contar é... Eles querem fazer um programa contra o Trump e contra a xenofobia do Trump, contra o muro do Trump. E não é nem uma suposição, porque os caras vão no Twitter e falam isso. Que é isso que eles querem contar. Só que qual que é o problema? Cara, se você acredita nisso, não tem problema nenhum. Cria uma série e conta essa história. O problema é... Eles querem adaptar, eles adaptam Star Trek para a história que eles querem contar, e não o contrário. Adaptar a história que você quer contar para o Star Trek, respeitando a história já contada, respeitando os autores que fizeram até hoje e principalmente respeitando os fãs. Esse é o problema dos shows geeks atualmente. Esse é o problema que está acontecendo com a cultura nerd, que praticamente todas as nossos fandoms, todas as nossas histórias estão sendo destruídas por essas pessoas que não respeitam e que nem gostam do que está acontecendo. Só para terminar, galera, teve um outro caso que foi bizarro essa semana. Que o Rian Johnson, que fez os Últimos Jedi, que cuspiu em tudo que é de Star Wars, sabe o que ele falou? Ele deu uma entrevista e tá gravado ele falando o seguinte... Porque quando foi perguntado, olha, você acabou de lançar um filme que você criou o seu universo próprio e você não tinha regras estabelecidas. Qual que é a diferença de quando você vai escrever, como para Star Wars, que já tem uma história, você tem que tomar mais cuidado para respeitar o que vem antes? E olha o que ele falou, não, a maneira de eu escrever é a mesma coisa. Basicamente, eu não me importo com o que veio antes, eu me importo com a história que eu quero contar. Isso é, você pega uma pessoa... para contar uma história de um universo que já tem 30 anos de história, que a pessoa não vai respeitar nada, ou nem talvez nem conheça o que vem antes, porque ele vai contar o que ele quer fazer. E depois não reclama que não dá certo. Então, galera, infelizmente, esse é o drama que está acontecendo na comunidade de Doctor Who. Eu não quero que nesse canal aqui seja apenas de falar coisas negativas, só de falar de coisas ruins que estejam acontecendo. Não se preocupa. Eu vou fazer resenha de filme, eu vou fazer resenha de série, tem novas séries saindo da Netflix, mas nesse caso, nesse momento, infelizmente, o grande assunto da comunidade geek de uma maneira geral é a destruição do fandom de Star Trek, de Star Wars e agora de Doctor Who. E já teve também de Ghostbusters, de vários outros fandoms, de várias outras histórias geeks. Mas não se preocupe que vão ter vídeos de outros assuntos aqui no canal. Mas, galera,
Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Por que vocês acham que tá tendo essa destruição do fandom? Por que as empresas colocam essas pessoas que não respeitam a história, que não respeitam os fãs, que vão passar o dia no Twitter brigando com os fãs para contar uma história? A pessoa tem raiva... Olha que bizarro. A pessoa tem raiva do público-alvo para quem ela tá fazendo aquela história. É como se o cozinheiro do Outback tivesse raiva da pessoa que come no restaurante dele. É isso. A pessoa está escrevendo uma série Star Trek e tem raiva dos fãs de Star Trek. Será que não tem uma coisa errada aí no meio? Será que não é melhor respeitar aqueles que vão comprar o seu produto? Mas tudo bem. Então, galera, deixe os comentários que estão aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Mas galera, antes de continuar, eu tenho que falar sobre um dos parceiros mais importantes aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente para deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência e o MS dos seus jogos. Você vai jogar muito mais rápido e nunca mais vai ter problema no PvE e no PvP. E nessa parceria do Codex com o NoPing, vocês podem testar o NoPing gratuitamente, sem pagar nada durante 7 dias e se gostarem podem pagar 20% a menos. E galera, sempre que vocês usam o NoPing, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal. O que vocês têm que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, basta clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro, usar o cupom LORDMESS. Só isso galera,